Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Futebol começando aos poucos, né? Muitos times aí ainda, né? Em fase de preparação, pré-temporada, porque as férias dos times, principalmente da Série A, terminaram dia 8 agora, ou seja, tem uma semana, né? Então os campeonatos já começaram, mas a grande maioria ainda está em pré-temporada. O Botafogo, por exemplo, só se apresentou hoje, dia 14, né? Então os campeonatos estão começando aí, mas nada que a gente vai ver nesse início de campeonato estadual realmente vai representar alguma coisa para a temporada. Pode ser que de repente lá algum campeonato aí, os times já comecem, né, com a força mais ou menos. Mas mesmo assim, esses inícios, 3, 4 primeiras rodadas aí, não significa basicamente nada. Na verdade, esse primeiro mês, né, não significa, na minha opinião, não significa muita coisa em relação à temporada. E aí a gente fica um pouco sem assunto, porque o canal aqui não é para trazer notícia, até porque eu não tenho tempo para isso, tá? Então eu fico pesquisando aí uma notícia, outra, alguma coisa mais interessante, e eu peço a você que acompanha aqui o canal, de vez em quando para dar uma pauta, pô, Magalhães, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E aí o meu amigo, eu acho que foi o Anderson, se eu não estiver enganado, acho que foi o Anderson, exatamente, meu parceiro Anderson Maciel, um grande abraço aí, Anderson Maciel, acompanha o canal, ó, é um dos mais antigos aqui. Ele falou, pô, Magá, faz um vídeo aí falando sobre o Atlético Mineiro, irmão, a situação do Atlético Mineiro. E aí uma pauta interessante, eu falei, escrevi para ele, eu falei, meu amigo, eu vou dar uma estudada, dar uma analisada, e aí eu faço o vídeo. Bom, depois de dar uma analisada, dar uma estudada, né? Pesquisar aí o que muitos falaram, né? Eu vou dar uma opinião, mas já vou ser direto. Vou ser bem direto. Era óbvio que ia acontecer. Era óbvio que ia acontecer. Tá? Que o Atlético Mineiro iria cruzeirar. Isso estava na cara. Não tem nada a ver com o assunto. Mas o Cruzeiro pode cruzeirar de novo. Acho que está cometendo um erro, mas... Bom, deixa para lá, esse é outro assunto. Mas o Atlético Mineiro, todo mundo sabia que estava indo para a mesma lama do Cruzeiro. Exatamente a mesma lama. Só que eu ainda vejo o Atlético Mineiro numa situação pior. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro, quando caiu na lama, não era SAF. O Atlético Mineiro já é SAF. Então, sabe aquela situação de você olhar para a pessoa do lado, ver que a pessoa do lado está se afundando, você está rindo, está zoando, olha lá, está se fudendo, olha lá, está isso, está aquilo, outro. Só que você não consegue observar no espelho que você está indo para o mesmo lugar. Exatamente o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou zoando o Cruzeiro. Só que eu não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz que estava indo para o mesmo lugar, né? Exatamente para o mesmo lugar. E aí, sinceramente, amigo torcedor do Galo, eu não tenho pena, não. Tu sabe por quê que eu não tenho pena? Porque o Atlético Mineiro teve todas as oportunidades para resolver o problema de dívida, ou pelo menos equalizar. Não é quitar tudo, mas ficar numa dívida aonde a sua receita fosse maior. O Atlético Mineiro teve chances, mas aí os torcedores investidores não pensaram nisso. E os torcedores de arquibancada não estão nem pensando nisso. Quer que se exploda. Só que realmente pode explodir. Eu já escutei o papo que os 4 R's, né? O dono lá da MRV, Benim,
Já estou pensando em vender 30% da SAF, que é deles, né? Essa situação da SAF do Atlético Mineiro também era, porra, bicho, me pareceu até jogada. Essa situação da SAF do Atlético Mineiro me parecia até jogada. Porque foi cantado, a pedra foi cantada, estava na cara ainda. Então vamos falar rapidamente aqui, e eu vou dar minha posição aqui, sobre a minha visão sobre o Atlético Mineiro, o momento que o Atlético Mineiro está vivendo. Beleza? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Cara, desculpa, vocês estão escutando uma música aqui, colocaram uma música aqui do lado, eu estou improvisando um pouquinho, acho que a música não vai parar até eu acabar o vídeo, a tendência é que aumentem até mais a música, mas eu estou tentando não deixar o canal parar, então eu vou improvisando da maneira que dá. Então, vamos lá, cara. Primeiramente, tá? Aí eu vou dizer o porquê que eu não tenho pena. Tem um determinado período lá nos anos 2000, né, acho que início dos anos 2000, que as três maiores dívidas do país de clube era Flamengo em primeiro lugar, Atlético Mineiro e Botafogo dividindo a segunda colocação. Hoje quem tem a maior dívida não é nem o Atlético Mineiro, é o Corinthians. Porém, desde aquela época, o Atlético Mineiro está endividado. Desde aquela época, o Atlético Mineiro está endividado. O Flamengo resolveu a sua pendência. O Botafogo se vendeu, né? Teve que virar SAF, que também ia fechar as portas. E o Atlético Mineiro não conseguiu resolver o seu pior. E o pior do Atlético Mineiro é que o Flamengo resolveu sem virar SAF. O Flamengo foi lá e resolveu, cortou na carne, cortou os gastos, mas resolveu. O Botafogo resolveu de uma outra maneira, virou SAF. O Atlético Mineiro nem cortou na pele e mesmo virando SAF não resolveu a dívida. Então eu não tenho pena, irmão. O Atlético Mineiro virou o SAF e não quitou a dívida. Outro ponto, que aí vou explicar o porquê que eu não tenho pena. Teve um período que o Cruzeiro ficou mal, o Cruzeiro cruzeirou. Estava na cara que o Cruzeiro ia se ferrar, todo mundo sabia disso, pelas movimentações do Cruzeiro. Teve até um diretor do Cruzeiro uma vez que o Flamengo estava comprando o Arrascaeta, tá? Esse cara deu uma entrevista dizendo que ia endividar o Cruzeiro, mas não ia ficar atrás de Flamengo e Palmeiras. Esse diretor do Cruzeiro falou isso. E depois ele foi embora do Cruzeiro e ainda ganhou de indenização 2 milhões. O Atlético Mineiro zoou o Cruzeiro, o Cruzeiro quebrou, caiu. Só que esse mesmo Atlético Mineiro que zoou o Cruzeiro fez exatamente a mesma coisa. Chegou aí torcedores, né? Dono da MRV, coisa e tal, do Banco BMG. Esses torcedores começaram a jogar dinheiro. Todo mundo falou, eu falei aqui, eu fui criticado. Uma hora esses caras vão cobrar. Eles não vão ficar jogando dinheiro a culhão e não vão ter retorno. Uma hora eles vão cobrar. Foram jogando dinheiro. O que aconteceu? A dívida do Atlético Mineiro com esses caras aumentaram. O Atlético Mineiro não tinha como pagar. O Atlético Mineiro virou SAF. Quem é que virou o dono da SAF? Os caras que estavam jogando dinheiro. Porra, muito lógico, né? Parece até armação. Não estou falando que é armação, mas não parece? O cara chega como torcedor, vou jogar. Aí, nesse período de jogar dinheiro, o Atlético Mineiro ganhou um ano. Foi 2020, 2021, sei lá.
que ganha a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E depois? Joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro. Opa! Quero ter o meu retorno. O Atlético Mineiro não tinha como ter retorno. Fez o que? Virou SAF. Quanto é que ele pagou para o Atlético Mineiro? Não deve ter pago nada. Porque pelo valor do Atlético Mineiro, provavelmente o Atlético Mineiro ainda ficou devendo a eles. E aí, se endivida para fazer um estádio, que ainda não dá retorno nenhum. Comprou. Na hora de vender jogador, vendeu pouco. E a torcida do Atlético Mineiro, empurrando, queremos jogador. A dívida está aumentando, foda-se, queremos jogador, mas a dívida está aumentando, queremos jogador, não podemos deixar Flamengo, Palmeiras. Irmão, o torcedor do Atlético Mineiro tem que entender o seguinte: o Atlético Mineiro não tem condições. Os 4 R's lá, os donos da MRV, eu tenho certeza. A dívida hoje do Atlético Mineiro, eu vou até botar aqui o gráfico. O próprio Atlético Mineiro disse que vai bater mais ou menos 1,4 bilhão. Eu tenho certeza que o dono da MRV, do BMG, tem 1,4 bilhão e paga essa dívida. Eu tenho certeza que ele tem esse dinheiro. Mas ele vai fazer isso, ele não vai mais jogar dinheiro. Ele não vai mais jogar dinheiro porque ele está começando a enxergar que ele está perdendo, que ele não está ganhando dinheiro. Ele está perdendo dinheiro, ele não vai mais jogar. Mas ele pode quitar. Eu tenho certeza que ele pode quitar. Mas ele não vai jogar mais o dinheiro dele no fogo do jeito que ele estava jogando. Então, amigo torcedor do Atlético Mineiro, vamos ser curto e grosso. O Atlético Mineiro não tem condições nenhuma de disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Bahia. O Atlético Mineiro não tem condições. Não tem, esquece. Cai na real, não tem condições, pô. Tenta sair da lama que se meteu. Agora, se a torcida estiver cagando para isso, fica complicado. A torcida do Atlético Mineiro parece que não está enxergando a merda que está se metendo. Aí eu escutei e pesquisei em vários canais, os donos da SAF já estão pensando em vender 30% do que eles têm para poder equalizar a dívida, irmão. Desculpa aí o barulho, tá? Desculpa aí o barulho, que estão fazendo muito barulho aqui. Agora já tem um cara falando, eu falei que ia aumentar aqui o barulho, eu estou tentando falar mais alto para tentar abafar o que ele está falando lá. Tá botando música, agora tá falando, tá testando o som, tá indo ei, som. Geralmente quando eu começo a gravar. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Então, amigo torcedor do Galo, o Galo não tem condições de disputar cabeça a cabeça com os principais times. Não dá. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Bahia, Cruzeiro, não dá. Esquece. O Atlético Mineiro é uma segunda prateleira. E aí a gente pode botar... Eu não sei como é que está a finança do Internacional, finança do São Paulo, mas com esses times que tem aporte, não dá para o Atlético Mineiro. Cai na real, não dá. Não dá para querer disputar cabeça a cabeça. E aí, eu vejo, os caras investiram no Atlético Mineiro, endividaram o Atlético Mineiro e compraram o Atlético Mineiro. E não conseguem resolver o problema da dívida e ainda querem gastar mais dinheiro com contratações. Venderam o Paulinho, né? Mas querem gastar, estão fazendo proposta aí para o Bruno Henrique do Flamengo de 30 milhões de dólares. Porra, os caras estão devendo quase 1,4 bilhão. E a torcida do Atlético Mineiro, empurrando para contratar, questionando, cadê contratações? Queremos jogador. Irmão, na boa, tem que se ferrar. Se virou SAF, não consegue resolver a dívida. E ainda cobra jogador, irmão, não tenho pena. Se o Atlético Mineiro cair num buraco de vez, eu não vou ficar com pena, porque a torcida não está enxergando a merda que está entrando. Até está enxergando, até sabe, mas não quer dar o braço à torcida porque não quer ficar embaixo do Cruzeiro. O Atlético Mineiro já é inferior ao Cruzeiro. O Atlético Mineiro não tem condições de caminhar do lado do Cruzeiro mais.
Até quando o Cruzeiro vai ficar jogando dinheiro também a culhão, a gente não sabe, mas hoje não tem. E aí, eu vou colocar aqui rapidamente uma outra situação do porquê que o Atlético Mineiro vai se afundar e não vai ter como sair. Aí, olha aí, dívidas e contas do Atlético Mineiro. A receita do Atlético Mineiro em 2023, 439 milhões. A receita em 2024, 657. Aumentou. Parabéns. A dívida aumentou, a dívida operacional aumentou em 91 milhões. E o superávit, ou seja, o que ele conseguiu de lucro foi de 8 milhões. E de dívida, 91, ou seja, aumentou. A dívida líquida era 1 bilhão e 300 em 2023, agora 1 bilhão e 400. Ou seja, é SAF, mas continua aumentando a dívida. Aí essa dívida é dividida. 500 milhões, 502 milhões com dívida em empréstimo de banco. Débito com o estádio, 410. Débito com o estádio, 410. Negociações de atletas, 880 milhões. Gastou para comprar e 482 vendeu. Ou seja, gastou quase 1 bilhão comprando jogador e faturou menos de 500 milhões vendendo. Se pega esse dinheiro que comprou o jogador, e começasse a quitar as dívidas, não estaria no buraco que o Atlético Mineiro está. Gastou muito mais da metade com o jogador e não resolveu o problema. Aí, quer que tenha pena, a torcida tem culpa. A torcida estava vendo o buraco, estava se metendo. Mas a torcida faz o quê? Não tô nem aí. Quero brigar cabeça por cabeça, quero ficar no topo. Irmão, é arriscado com a dívida de mais de 1 bilhão querer tentar resolver as coisas ganhando título. Irmão, tem muito time com dinheiro. É por isso que eu digo que SAF no Brasil, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E aí vai ter SAF pra caralho quebrando. O Atlético Mineiro virou SAF e já tá pensando em vender um pedaço porque não tá aguentando o rojão. Então, por que eu não tenho pena? Gastou mais do que arrecadou. Então, irmão, e isso não vem de hoje. Isso já vem dos anos 2000. Não dá pro Atlético Mineiro pensar em ficar igual a Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia. Não dá, esquece. Se o Atlético Mineiro não colocar o pezinho no chão, o Atlético Mineiro vai afundar de uma forma que vai ficar pior do que o Cruzeiro. Ah, mas a gente tem os 4 R's, eles não vão deixar acontecer. Irmão, se o patrimônio dele começar a ficar em risco, por mais que ele tenha amor ao Atlético Mineiro, ele vai vender o Atlético Mineiro e foda-se. E foda-se, vai tirar o time de campo. De repente aparece um árabe aí, com um caminhão de dinheiro, 1 bilhão para ele, 2 bilhões precisaram, não é muita coisa, o cara vai resolver o problema. Mas se não resolver, então, irmão, na boa, o Atlético Mineiro é uma pedra cantada, todo mundo sabia que ia acontecer, ninguém foi iludido, a torcida ajudou, a torcida apoiou o Atlético Mineiro a se afundar, e o Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro continua apoiando, porque está cobrando os caras investimento. Irmão, pelo amor de Deus, vocês vão ver o Atlético Mineiro na merda se vocês não pararem com isso. Então, bem feito com o Atlético Mineiro. A pedra está sendo cantada há muito tempo. E se não abrirem o olho, vocês vão ver o Cruzeiro crescer e o Atlético Mineiro disputar a Série B. E se aqui no Brasil tem uma legislação legal, se tem uma legislação que protege, o Atlético Mineiro não estaria nessa dívida. Aqui no Brasil, a gente precisa de uma legislação que proteja os times de se meter nessas dívidas, nessas irresponsabilidades. E olha que são empresários. São irresponsáveis. Eles tinham que pagar com patrimônio pelo que eles estão fazendo com o Atlético Mineiro. Bom, mas parece que isso não vai acontecer. Aí, irmão, cada cachorro que lamba a sua. Então, irmão, tá aí a minha opinião. Ia acontecer, todo mundo sabia, a torcida apoiou pro Atlético Mineiro se afundar. E agora, irmão,
é cada um que assuma a sua responsabilidade. Enquanto não caírem na real, que não dá para competir mais, não vai dar para competir mais, vai se afundar. E ainda tem a cara de pau de querer comprar o Bruno Henrique do Flamengo por 30 milhões. Se der 30 milhões, o Flamengo vai vender, irmão. Vai vender. O Flamengo vai vender. O Bruno Henrique tem final de carreira, parceiro. Bom, tem otário pra tudo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.